Dizem que toda casa antiga guarda lembranças, mas algumas guardam muito mais do que isso. Hoje, eu vou te contar a história real da chamada Casa que Chora, um caso que aconteceu no interior de Minas Gerais e que até hoje arrepia os moradores da região. Tudo começa em 2014, quando um casal da capital, Ricardo e Helena Moura, decidiram largar a vida agitada e buscar paz no campo. Ele, um contador cansado do trânsito. Ela, uma professora de arte que sonhava em viver cercada pela natureza. Eles encontraram o lugar perfeito. Um casarão colonial do século XIX, abandonado há décadas, escondido por eucaliptos e silêncio. A casa era imponente, com janelas de madeira antigas e uma varanda de pedra coberta de musgo. Era isolada. As casas mais próximas ficavam a quase 1 quilômetro de distância. Os vizinhos mais velhos já avisavam. Aquele casarão tinha um choro próprio. Mas Ricardo e Helena, céticos, acharam que era apenas superstição de cidade pequena. Mal sabiam eles o que os esperava. Logo na primeira noite, o pesadelo começou. O vento atravessava as frestas das portas, com um som que parecia um sussurro. Helena ouvia o assoalho de madeira gemer, um som grave e profundo, como se a própria casa estivesse respirando. Mas o pior estava no banheiro. Uma goteira insistente pingava sem parar. Só que a água que escorria da torneira não era transparente. Era escura, espessa e tinha um cheiro forte de ferro. Ricardo, sempre prático, achou que era apenas ferrugem nos canos velhos. No dia seguinte, chamou um encanador local para resolver o problema. Mas, para sua surpresa, o homem parou na porta e se recusou a entrar. Ele olhou para dentro da casa, benzeu-se e disse apenas: "Aqui dentro tem coisa velha que não devia ser mexida." E foi embora, deixando o casal ainda mais intrigado. Naquela mesma noite, Helena acordou com um som que parecia vir de dentro das paredes. Eram soluços, abafados, como o choro de uma criança tentando não fazer barulho. Ela cutucou Ricardo. "Você ouviu isso?" Ele, tentando manter a calma e disfarçar o próprio nervosismo, riu e respondeu: "Deve ser o vento nos canos, meu amor." Mas Helena sabia. O vento não chora. Os dias seguintes foram se tornando cada vez mais tensos. As lâmpadas queimavam sem explicação, uma após a outra. Aparelhos eletrônicos se comportavam de forma estranha. O rádio, por exemplo, ligava sozinho, sempre no mesmo horário, 3h17 da madrugada, e sempre em uma estação fora do ar, emitindo apenas um chiado estático, que preenchia a casa com um som fantasmagórico. Uma noite, Helena percebeu algo aterrorizante. O mesmo líquido escuro que saía da torneira agora escorria lentamente pela parede do quarto. Formava um fio grosso que descia até o rodapé. Curiosa e assustada, ela pegou o celular para filmar, para ter uma prova. Mas ao se aproximar, um cheiro insuportável tomou conta do ar. Não era cheiro de ferrugem. Era um cheiro metálico, quente, cheiro de sangue, com um coração disparado. Ela esticou a mão e tocou a parede úmida. E sentiu... a parede pulsava. Não era a vibração de um cano. Era uma pulsação orgânica, rítmica. Como se a casa tivesse um coração batendo ali, dentro daquela estrutura de tijolos e madeira. Apavorada, no dia seguinte, Helena decidiu investigar a história daquele lugar. Foi até o pequeno cartório do vilarejo e começou a pesquisar os antigos donos. E o que ela descobriu gelou sua espinha. No início do século XX, a propriedade pertenceu a um homem chamado Padre Antônio das Neves. Ele era conhecido na região por abrigar meninas órfãs em um tipo de colégio interno improvisado, que funcionava ali mesmo dentro da casa. Porém, o colégio fechou de forma misteriosa em 1912, logo após o desaparecimento de 7 das crianças que viviam lá. Nenhuma delas jamais foi encontrada. O padre foi afastado de suas funções pela diocese e simplesmente sumiu, sem deixar qualquer rastro. Os moradores mais antigos contavam que, na época, o porão da casa foi lacrado por ordem da própria igreja. Ricardo ainda tentava não acreditar. Para ele, eram apenas histórias, lendas criadas para assustar. Até o dia em que ele mesmo ouviu. Ele estava na cozinha, tentando consertar uma tomada, quando um som subiu pelo ralo da pia. Uma voz clara infantil que ecoou pelos canos e sussurrou: "Deixa a gente sair." Ele largou a ferramenta no chão e saiu correndo, pálido. Ao chegar na sala, viu que o líquido escuro não escorria mais em fios. Agora ele brotava das paredes em jatos, como se a casa estivesse suando sangue. O cheiro era avassalador. Naquela noite, o casal não conseguiu dormir. Ficaram abraçados na cama, ouvindo pancadas secas vindo de debaixo do assoalho. Cansado de sentir medo, Ricardo decidiu agir. Pegou um pé de cabra e começou a forçar uma das tábuas do piso da sala. Abaixo, havia um espaço oco, um vão sanitário. Estava cheio de panos velhos, brinquedos de madeira corroídos pelo tempo, e algo mais. Algo branco,
que parecia um pedaço de osso. Helena começou a chorar desesperadamente. Mas, quando Ricardo se inclinou para pegar o objeto, o chão inteiro vibrou com força, e uma das lâmpadas explodiu, jogando o casal na escuridão. E então, no escuro absoluto, uma voz grave, gutural e raivosa, encheu o ar, vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Vocês dormiram no meu túmulo. A casa inteira tremeu. As paredes estalaram como se fossem quebrar, e o som de choro antes abafado, agora ecoava por todos os cômodos, vindo de dezenas de vozes diferentes. Em pânico, eles correram para a porta da frente, mas ela estava trancada por dentro. As janelas batiam sozinhas, com uma violência sobrenatural. O vento lá fora rugia, e o chão começou a rachar sob seus pés. Helena tropeçou e caiu. E ao olhar para baixo através das fendas que se abriam no assoalho, ela viu algo se mexendo lá embaixo, no escuro. Mãos pequenas, de crianças, arranhando a terra, tentando sair. Não se sabe como, mas eles conseguiram arrombar uma janela e fugir. Correram pela estrada de terra, gritando por socorro, até que um vizinho os ouviu e chamou a polícia. Quando os oficiais chegaram, encontraram a casa em um estado caótico. O chão estava destruído, e as paredes cobertas por aquelas manchas escuras e pegajosas. Os policiais conseguiram forçar a entrada do porão, que estava de fato selado. E lá dentro fizeram a descoberta macabra. Encontraram os restos mortais de 7 crianças. E o detalhe mais horripilante: todas elas estavam sem as unhas. A perícia concluiu que elas provavelmente arranharam as paredes de cimento até o fim de suas vidas. O trauma foi demais para o casal. Ricardo foi internado em estado de choque, falando coisas sem nexo sobre a casa ter um coração. Helena, 2 dias depois, simplesmente desapareceu do hospital. Ninguém sabe para onde ela foi, mas a crença local é de que ela voltou para casa. Os moradores dizem que nas madrugadas silenciosas, ainda é possível ouvir o choro vindo das paredes. E que às vezes, a silhueta de uma mulher aparece na janela do quarto principal, olhando fixamente para a estrada, como se esperasse por alguém. Ninguém nunca mais teve coragem de comprar o imóvel. O terreno hoje está interditado, mas os curiosos que se atrevem a chegar perto juram que o ar ali é pesado, quente, como se a casa estivesse respirando, e quando o vento sopra entre as rachaduras, parece murmurar um aviso sinistro. Não durma onde a terra ainda lembra quem morreu. Até hoje, os laudos oficiais da polícia nunca conseguiram explicar a origem do líquido que escorria das paredes. As análises químicas indicaram apenas traços de ferro, cálcio e hemoglobina, a mesma substância encontrada no sangue humano. A casa continua lá, abandonada, caindo aos pedaços. Mas dizem que nas noites de chuva, o som das gotas no telhado se mistura ao choro que vem das janelas, como se a casa chorasse de verdade. Ou como se as almas que ficaram presas ali ainda esperassem que alguém abrisse a parede de novo. Obrigado por assistir a mais essa história. Se você gostou e quer mais relatos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!